Quer ter um bebê fluente em inglês antes dos 3 anos, mas não sabe por onde começar? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar 5 passos bem simples para você começar a implantar ainda hoje e ter um bebê fluente antes dos 3 anos. Vem comigo! Se você é novo aqui no canal e gosta desse conteúdo de como criar filhos bilíngues, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para ser informado toda vez que eu postar um vídeo novo. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer para ter um filho bilíngue é querer ter um filho bilíngue. É saber de toda a importância e os benefícios que o bilinguismo infantil traz para o seu bebê já na primeira infância e também para toda a família. Se você ainda não conhece todos os benefícios de ser bilíngue, eu vou deixar um link aqui na descrição de um artigo de um blog que eu escrevi falando de todos esses benefícios e vai te ajudar a ter mais consciência e querer ainda mais ter um filho bilíngue. E por que a primeira coisa que a gente precisa fazer é querer? Porque quando a gente quer de verdade, a gente não foca nas limitações. As limitações, elas existem, mas se a gente quer de verdade, a gente foca em encontrar meios para contornar essas limitações. Eu vou fazer uma comparação do bilinguismo, de saber inglês para criar um filho bilíngue, com a chegada do bebê nas nossas vidas. Quando o bebê chega em nossas vidas, nós não estamos 100% preparados para a rotina, para as situações que aquela nova rotina nos traz. A gente vai aprendendo no dia a dia, a gente vai aprendendo a cuidar de um bebê fazendo, O próprio bebê vai dando para a gente sinais do que a gente está acertando, do que a gente está errando. Então, nem todo pai e mãe, eu acredito que nenhum pai e mãe está preparado 100% para a rotina nova, para as situações que estão chegando. A gente pode até conversar com pessoas que tiveram filhos, compartilhar experiências, mas para cada caso é um caso, cada bebê é um bebê, cada família é uma família. E não tem como ter essa previsibilidade de tudo como vai acontecer. Então a gente aprende com o bebê, a gente aprende com o tempo. O mesmo acontece quando a gente decide falar inglês com os nossos filhos. Nós não precisamos estar 100% preparados, saber tudo em inglês para começar a falar com os nossos filhos em inglês. E agora eu vou te falar a segunda coisa que a gente precisa fazer para ter um bebê fluente em inglês antes dos 3 anos, que é dar os primeiros passos. Nós precisamos começar. Mesmo não tendo 100% de fluência em inglês, mesmo não sabendo tudo, mas a gente precisa dar os primeiros passos, porque a partir desses primeiros passos nós vamos aprendendo, nos desenvolvendo, melhorando no dia a dia. A terceira coisa que você precisa fazer é desenvolver o hábito de falar inglês com o seu filho. Comece falando o que você já sabe. E o crescimento lento do bebê vai te dar tempo suficiente para ir se aperfeiçoando no inglês, aprendendo mais e falando mais coisas com o seu filho. Não se preocupe se mesmo assim você não ficar no nível super avançado de inglês. O inglês para falar com os nossos filhos no dia a dia é um inglês bem básico. O inglês do dia a dia de bebê não exige nível muito avançado. E também não se preocupe com a pronúncia. Falar, nossa, eu não tenho a pronúncia perfeita, eu falo errado, tenho medo que o meu bebê aprenda errado. O que eu recomendo é que você faça com o seu filho atividades em inglês para ele ter de você a interação humana, o afeto, o carinho e a linguagem, de maneira humana, e também apresente outros recursos como telas, músicas, que ele tenha esse input, ele receba essa informação de pessoas nativas que falam inglês fluente e que têm um sotaque melhor. O ouvidinho aguçado do bebê vai captar essa pronúncia perfeita que ele está recebendo de telas, mas também ele tem a necessidade de ter a interação humana de você, então uma coisa completa a outra. Se o seu bebê é muito novinho, não quero colocar tela para o meu bebê, não tem problema, coloca uma música de fundo, um programa de TV de fundo, falando em inglês, para ele tendo o contato, porque todo esse recebimento de informação, que a gente chama de input, quando ele estiver preparado para falar, ele vai produzir esses sons que ele está acostumado a ouvir. Para você entender como o seu inglês vai melhorar, à medida que você for falando inglês com o seu filho, eu vou colocar um áudio de uma amiga minha que está aplicando o bilinguismo infantil com a filhinha dela de 3 anos e como ela se sente feliz de poder estar melhorando e desenvolvendo o inglês dela junto com a filhinha dela. Vou colocar aqui para você ouvir.
Deixa eu te agradecer novamente pelas dicas de ontem, tá? Hoje eu já coloquei algumas coisinhas em prática. Nós viemos para Rio Preto e no caminho dentro do carro a gente foi fazendo os exercícios. Eu fui cantando com ela algumas musiquinhas que eu sei mais ou menos, né? Assim, então eu tentei interagindo com ela um pouquinho. Procurei aqui como falar uma frase sobre as vaquinhas, né? Que a gente vê bastante vaquinha, né? Então eu falei com ela também. E aí a gente ia falando e ela repetia. Então foi bem legal. Eu acho que hoje a gente conseguiu fazer assim um bom exercício. E isso, você sabe que treinando com ela, eu me treino, né? E levanta até minha autoconfiança em relação ao falar inglês. Porque como a gente não sabe, fica muito travado, tem muita vergonha de falar e falar errado, né? Então eu tô trabalhando isso, eu tô ganhando essa confiança, aprendendo a falar junto com a Mai, né? Mesmo que sejam só algumas palavrinhas assim. Então mas tá sendo bom, eu acho que tá sendo já um progresso para mim, que com 33 anos praticamente não tenho esse conhecimento, mas estou adquirindo junto com a minha filhinha, né? Então isso é muito legal. Quero dar os parabéns para a Mai e para a Angélica, que estão colocando em prática todas as dicas que eu dou aqui no canal. E dizer que elas estão lá no grupo do Telegram. Então eu dou muita dica lá. Se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, tem o link aqui na descrição. Corre lá, fica pertinho de mim, que eu tenho muita dica interessante para compartilhar. O quarto passo que eu quero recomendar para você começar a falar inglês com o seu bebê é buscar informação, aprender. Eu não sei como é a sua rotina com o seu bebê, se você tem ajuda com os cuidados do bebê, se você tem licença maternidade, mas uma sugestão que eu dou é que todos os momentos que você passa com o seu bebê, você tente falar em inglês com ele. Você pode aproveitar a sua própria rotina, aproveitar por contextos e se antecipar para cada situação. Por exemplo, você se pergunta, como eu falo bom dia para o meu bebê? Vai lá e se prepara, né? Como eu falo bom dia para o meu bebê em inglês? Você pode se preparar. Como que eu falo as coisas relacionadas à hora das refeições com o meu bebê? Você pode se preparar por aquele contexto e começar a falar com o seu filho. Como que eu falo as coisas relacionadas ao banho de um bebê? As frases, o vocabulário, como que eu posso montar um diálogo, uma interação, mesmo que ainda o bebê seja recém-nascido, um monólogo, né? Você falando com você mesma, sozinha, falando com o bebê, mas sem ter a resposta do bebê. Isso é importante, ele vai se acostumando com os sons, ele vai se acostumando com aquela situação, aquele contexto. Então, na hora que ele vai tomar banho, ele já vai esperar que seja um banho em inglês. E o interessante disso é que são coisas que você já precisa fazer. Então não vai demandar um tempo extra da sua rotina, porque eu sei que mães não têm muito tempo, né? Ou os pais que têm um filho pequeno em casa, é uma loucura. Mas não vai demandar um tempo extra. Você já vai estar fazendo essas coisas com o seu filho. Então você já aplica o inglês nesses momentos, por contextos. E o que é interessante você buscar aprender? Músicas para você cantar com o seu bebê. Independente de ter a tela ligada ou não, você aprende a cantar, você pode cantar com o seu bebê. Você pode aprender os comandos, frases prontas para serem usadas naquela situação. E isso é muito importante também eu destacar, que não vale só você falar as palavrinhas soltas em inglês com seu filho. É muito importante você falar em frases, pelo menos em frases, mesmo que sejam frases curtas, mas você conseguir montar um diálogo em frases, não só palavrinhas soltas. Eu montei uma seleção bem estratégica para inserir o inglês para os nossos bebês, independente da idade, se o seu bebê é recém-nascido, se o seu bebê já está falando alguma coisinha. Eu montei essa seleção. Por que ela é estratégica? Porque tem músicas que ensinam justamente esses contextos do dia a dia, da rotina do bebê. Tem outros canais que tem pessoas reais falando em inglês, porque a gente não pode pegar só música, a gente não fala cantado toda hora, né? E também tem muitas vozes robotizadas em alguns desenhos. Então a gente tem que buscar também alguns programas de TV que tem pessoas reais conversando. E aí eu fiz uma seleção e é o que eu apresento para o meu filho em inglês. Então, independente da idade que o seu filho tenha, você pode usar essa seleção para começar a mostrar e apresentar canais em inglês para o seu filho.
Também, se o seu filho não assiste telas ainda, você pode assistir, aprender vocabulário, aprender músicas e falar com o seu bebê. Para você conseguir essa seleção estratégica, é só me mandar uma mensagem no Instagram, @meubebefalainglês, e pedir seleção estratégica, que eu já sei, e te envio toda a lista de canais e os melhores programas de TV que eu recomendo para o bilinguismo infantil. E sabe uma coisa que me ajudou muito nos meus estudos, quando meu bebê era bem pequenininho, que eu quero compartilhar aqui com você? É esse fone de ouvido aqui. Ele é um fone de ouvido relativamente barato, pelo tempo que eu já estou com ele, já faz 3 anos que eu comprei para poder estudar, para poder escutar os meus canais no YouTube que eu gosto de seguir. E ele tem a vantagem de ser sem fio. O que eu percebi quando o Antonel nasceu? Ele se enrolava nos fios do meu outro fone de ouvido e era muito difícil eu fazer alguma coisa. Acabava acordando ele porque desplugava o fio e o volume ficava alto. E aí eu pesquisei e comprei esse foninho de ouvido aqui. Ele tem, como eu disse, já está 3 anos comigo, perfeito ainda, em perfeito estado, uma bateria boa, eu uso todo dia e não preciso carregar todo dia. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você que quer estudar, que quer buscar aprender para aplicar com o seu filho. E é um bom investimento para os seus estudos. Você vai poder ter liberdade enquanto o seu bebê está mamando, você pode estar assistindo aulas ou aprendendo inglês com músicas. Quando eu fazia o meu bebê dormir, eu lembro que eu levantava da cama, ele acordava. E aí eu tinha que ficar lá, né, até mesmo para ele descansar, eu deitava com ele e chegava a ficar 1 hora, 1 hora e meia para ele ter um soninho bom e descansar. Só que eu não podia levantar, senão ele acordava. Então o que eu fazia? Eu levava meu celular, colocava o fone e ali eu estudava por 1 hora, 1 hora e meia e o meu bebê podia descansar e eu não atrapalhava ele. Então é um bom investimento para o seu aprendizado. Bom, o 5º passo que você precisa para começar a falar inglês com o bebê é onde buscar essas informações. Tem muito conteúdo gratuito na internet sobre inglês para bebês. Inclusive eu posto bastante conteúdo gratuito no Instagram, aqui no YouTube, e eu tenho um canal do Telegram, que lá os pais podem me mandar perguntas, eu respondo, e também você pode aprender com as perguntas dos outros pais. Eu vou deixar o link também aqui na descrição e poder compartilhar conhecimento lá com a gente. E geralmente o conteúdo que eu posto no Instagram é diferente do conteúdo que eu posto aqui no YouTube, então se você puder, siga a gente nas 2 redes sociais. Agora, se você quiser aprender de uma maneira sequencial, organizada e comigo presente no seu aprendizado, tem o curso Meu Bebê Fala Inglês, que lá eu ensino todas as situações da nossa rotina com o bebê. Ensino inglês também do básico ao pré-intermediário, que é um nível suficiente para você falar inglês com seu bebê no dia a dia. Se você não sabe ainda sobre o curso Meu Bebê Fala Inglês, eu vou deixar aqui no card um vídeo completo falando da metodologia, para quem é o curso. Vou deixar também aqui o link da página do curso. Lá tem várias explicações também, você pode clicar nesse link, ler todas as informações a respeito do curso. Se mesmo assim você tiver alguma dúvida, me escreve lá no Instagram que eu mesma respondo, tirando suas dúvidas sobre como funciona o curso Meu Bebê Fala Inglês. Lá no Instagram é bem mais rápido para eu responder e você vai estar bem mais pertinho de mim. Agora eu quero fazer um resumo dos 5 passos que você precisa para ter um bebê fluente em inglês antes dos 3 anos. Como começar? Então, passo número 1, querer. Número 2, dar os primeiros passos. Número 3, desenvolver hábitos diários de falar em inglês na sua rotina com o seu bebê. Número 4, buscar informações e aprender. E número 5, estar pertinho de mim, consumir o conteúdo gratuito que eu tenho aqui no YouTube, tenho no Instagram, fazendo parte do grupo do Telegram e também sendo meu aluno do curso Meu Bebê Fala Inglês. Bom, agora você já sabe como começar, como ter um filho fluente em inglês antes dos 3 anos. Mãos à obra e te vejo no próximo vídeo com mais novidade aqui pro canal. Tchau, tchau!